Direito. Olá, eu sou o Fernando Capês. Começa agora o programa Discutindo Direito. Hoje eu recebo o advogado e professor Fábio Medina Osório. Ele foi promotor de justiça no Rio Grande do Sul, primeiro colocado no seu concurso. Mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor pela Universidade Complutense de Madrid. Foi o responsável pela introdução do direito administrativo sancionador aqui no Brasil. E foi ministro da Advocacia Geral da União no governo Temer. É uma honra recebê-lo, professor Fábio Medina Osório. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fernando Capês. A honra é minha participar do programa que você está inaugurando na Jovem Pan e agradeço os telespectadores por nos acompanharem nessa jornada. Ministro da Advocacia Geral da União, ministro Fábio Medina Osório, a ideia desse programa é explicar para as pessoas os temas atuais que estão acontecendo no Brasil e no mundo à luz do direito. Nem todo mundo é formado em direito, é especialista nessa área, e o juridiquês assusta muito a gente. A ideia é discutir em termos laicos para as pessoas entenderem o que está acontecendo e poderem acompanhar o que está acontecendo de transformação em nosso país. Então, eu vou lhe fazer uma primeira pergunta para ouvir a sua opinião. Eu quero falar sobre o clamor popular e a pressão que muitas vezes a mídia exerce sobre o poder judiciário. Normalmente, o clamor popular se vale de bandeiras simpáticas à opinião pública. Na Lava Jato, era o combate à corrupção. Quem é que pode ser contra o combate à corrupção? Mais recentemente, era a luta pela defesa da democracia. Não há como se colocar contra uma luta como essa. Ocorre que, e é isso que eu queria ouvir a sua opinião, quando se usa isso como um clamor popular ou com a força de um argumento, há um grande risco de violação de direitos humanos, de passar por cima de princípios do processo penal e de algumas regras. E depois acaba tudo sendo anulado. Como é que o senhor vê essa questão do clamor popular como um combustível para julgamentos e processos em nosso país e nas democracias modernas? Capês, a tua pergunta é de extrema relevância, principalmente na era da inteligência artificial, na era dos escândalos em que se multiplica rapidamente a informação nas redes sociais, a informação que traduz a reputação como um ativo estratégico para as pessoas, para as empresas, e a liberdade de expressão do pensamento e a liberdade de informação e de imprensa também é um pilar essencial nas democracias contemporâneas. E não podemos esquecer que o jornalismo investigativo também é importante, as pessoas manifestam as suas opiniões nas redes e nos mais diversos veículos hoje em dia. De modo que, igualmente, a fiscalização da corrupção e de, eventualmente, ataques à democracia, como aconteceu recentemente, é essencial que se preserve essa fiscalização pela opinião pública. Daí podem emergir escândalos. Em 2018, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo sobre o chamado mercado dos escândalos. Isso mobiliza muito as emoções das pessoas e realmente é difícil estabelecer uma linha divisória muito clara sobre o que deve ser coibido como censura ou não. Nós sabemos que é possível restringir a pedofilia, ou o tráfico de armas, ou tráfico de drogas, ou terrorismo nas redes sociais. É possível restringir determinadas práticas criminosas nos veículos de comunicação social, mas eventualmente é difícil restringir a priori uma notícia que traga informação sobre uma organização que supostamente é criminosa ou uma informação sobre práticas corruptas em determinadas empresas ou instituições públicas ou privadas, ou sobre
uma organização que está atacando a democracia. Isso, muitas vezes, gera, sim, uma pressão sobre os atores que julgam processos ou que estão investigando fatos ilícitos, para tentarem atender à expectativa da opinião pública. E é muito ruim quando as investigações são feitas de forma apressada, ou rasa, ou superficial. Por quê? Não há uma profundidade necessária para a apuração dos fatos e, posteriormente, as acusações resultam inconsistentes, infundadas, mal estruturadas e, pior ainda, o judiciário, não raro, para atender também esse clamor, acaba decretando medidas cautelares sem um respaldo jurídico, sem plausibilidade jurídica e acaba sendo mobilizado também por essas emoções. Agora, será que o processo, muitas vezes, não segue o tempo e a conveniência da mídia? Ou seja, muitas vezes era necessário aprofundar mais a investigação, fazê-la com mais cuidado, respeitar os direitos dos investigados e a necessidade de dar uma resposta imediata por pressão popular, por clamor popular, pressão da mídia, não leva muitas vezes a um assodamento e a um atropelo dos direitos constitucionais e depois acaba anulando tudo? É o que nós temos visto e vimos essa experiência acontecer na Operação Lava Jato, que era uma agenda extremamente positiva, aliás, uma agenda que começou, se nós observarmos bem no Brasil, uma bandeira mais conectada à própria esquerda, que era uma agenda anticorrupção. Depois essa bandeira se universalizou no mundo, é uma agenda que vem lá dos Estados Unidos, para dizermos a verdade, por uma questão econômica, agenda anticorrupção, e ela se universalizou. O problema é que essa agenda veio também, e no mundo inteiro, com uma normatização muito aberta sobre conceitos indeterminados, cláusulas gerais. E o mesmo acontece hoje com a agenda de combate à violação de direitos humanos ou de combate a outros ilícitos ligados a terrorismo. Ministro, as pessoas às vezes não entendem. Em primeiro lugar, a 13ª Vara Criminal de Curitiba era competente. Aí o processo corre perante ela, perante a Justiça de primeiro grau. Aí tem uma decisão que vem confirmada na segunda instância, depois vai confirmada no STJ. E aí, muito tempo depois, se descobre que aquela vara era incompetente, porque ela estava atraindo os processos de todo o Brasil, como se fosse a única vara criminal de todo o país. Essa demora em analisar essas questões e depois essa mudança de orientação jurisprudencial, em primeiro lugar, o foro privilegiado tem um aspecto, uma visão, uma interpretação. Ex-autoridades são julgadas em primeira instância. Depois se muda tudo e aí são julgadas perante o próprio Supremo Tribunal Federal, no caso de ex-presidentes, deputados e senadores. Essa instabilidade de interpretação, muitas vezes de acordo com o momento político, o momento social, não cria uma insegurança enorme na população? Recentemente eu escrevi um artigo, até, Capês, para mostrar o seguinte: a importância, agora na era da inteligência artificial, de nós estruturarmos bancos de dados jurídicos com uma formatação em que o algoritmo seja realmente, primeiro, programado de modo isonômico para dar uma credibilidade a partir da integração com a inteligência artificial e com estatísticas, esses bancos de dados no próprio judiciário e no setor público como um todo, porque nós precisamos monitorar também os precedentes administrativos e ter uma perspectiva de um novo direito que emerge da Constituição de 88, que é o direito à compreensão das decisões das autoridades públicas. Veja, controlar os vieses, controlar os desvios, controlar os parâmetros decisórios, saber se eventualmente há oscilações jurisprudenciais, saber se há efetivamente a formação de um precedente real, saber controlar aquilo que é a arbitrariedade decisória. Por quê? As oscilações não podem acontecer ao sabor do capricho das autoridades. De repente, esses parâmetros hoje não são controláveis pela população.
E com a ascensão da inteligência artificial, integrando com estatística, integrando com bancos de dados, que hoje nós praticamente não temos, por exemplo, o Ministério Público. Ele realmente, não só o Ministério Público, mas outras esferas administrativas, como celebram acordos que afetam direitos fundamentais das pessoas? Será que realmente há uma análise do risco jurídico envolvendo aquelas causas? Será que obedecem precedentes? Portanto, o que há realmente de grave nisso tudo é a falta de acessibilidade aos critérios e parâmetros dessas decisões. Isso cria insegurança. Cria uma insegurança enorme, porque daqui a pouco as pessoas são afetadas por decisões extremamente casuísticas que não há efetivamente uma cultura dos precedentes. Vamos explicar isso para a população que está nos assistindo. Nem todos os telespectadores são advogados. Nós temos jurisprudências, nós temos súmulas, que são entendimentos já consolidados. E são decisões que transformam a lei, efetivamente, naquilo que resolve os casos concretos, porque a lei é apenas abstrata. A interpretação. E ela incide através dessas autoridades que decidem o que a lei significa na prática. Então, mas eu queria entender como é que funcionaria esse banco de dados, porque nós já temos súmulas vinculantes, que, ou seja, aquele entendimento repetitivo, consolidado, isso torna praticamente obrigatório de ser seguido pelas instâncias inferiores. Nós temos súmulas, nós temos julgados, a gente tem doutrina. Como é que o banco de dados e a inteligência artificial auxiliariam a manter um certo padrão de decisão? Porque não é possível você ter, por exemplo, um ex-presidente, estou falando do atual presidente Lula, mas quando ele era ex-presidente, julgado na primeira instância. Poucos anos depois, um outro ex-presidente julgado no Supremo Tribunal Federal e o entendimento é alterado. Ou seja, como é que se cria uma sensação para a população de que as regras são estáveis e devem ser seguidas igualmente para todos? Como é que o banco de dados poderia auxiliar nesse Se aspecto? nós olharmos o banco de dados, por exemplo, e olharmos retroativamente, talvez nós visualizássemos que o próprio presidente Lula talvez tenha sido alijado do processo eleitoral em 2018 arbitrariamente, ou talvez ele não devesse ter sido julgado da forma como foi, porque quando foi julgado não se sabe exatamente se os direitos políticos dele foram cassados antes do trânsito em julgado, antes de ter transitado julgado por conta da pendência de embargos declaratórios no TRF4. E aí se vai perceber como ele não tinha prerrogativa de foro, ele deveria ter sido julgado efetivamente no plenário. Ele ia ser julgado na turma, ia ser solto e acabou sendo preso pelo plenário, porque aí o deslocamento do julgamento dele foi para o plenário e não permaneceu na turma. O que aconteceu o contrário com o Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro foi julgado com prerrogativa de foro e, por ter prerrogativa de foro, ele deveria ser julgado no plenário e foi julgado na turma. Ou seja, todo o oposto do que aconteceu com o presidente Lula, o presidente Lula. O ex-presidente Bolsonaro seguiu a lógica inversa. Então, quando nós olhamos para o caos, digamos, decisório ou a ausência de parâmetros decisórios, nós podemos perceber que isso atinge a classe política como um todo. Atinge porque é um problema suprapartidário. Esse é um problema de agenda de insegurança jurídica que atinge as empresas, atinge indistintamente as pessoas, de um modo geral, atinge toda a população, e no tocante à classe política é um problema suprapartidário, porque atingiu o presidente Lula no passado, atingiu agora, eu não vou dizer o Bolsonaro propriamente dito, talvez com peculiaridades sim, não há dúvida, porque deveria ser julgado no plenário, foi julgado na turma, então quanto a isso não há dúvida. Também a questão do juiz natural, mas eu já escrevi recentemente um artigo no Estadão sobre a situação peculiar de pessoas que não têm nenhuma vinculação com o julgamento do Bolsonaro propriamente dito, mas que são os acampados. 8 de janeiro. Os acampados que estiveram no acampamento. Essas pessoas, as peculiaridades que cercaram o julgamento dessas pessoas, que aliás nem foram motivo de muita preocupação em discursos que
buscaram mobilizar, digamos assim, aqui discursos políticos internos, buscaram mobilizar o governo norte-americano, eles ficaram mais ou menos esquecidos. São pessoas humildes, pessoas que estavam lá no acampamento que o próprio voto do ministro Cássio Marques registrou com muita propriedade. Era um acampamento muito heterogêneo, porque tinha ali atrativos até para pessoas pobres, enfim. Mas o que eu reparei foi a investigação muito precária, porque se era uma organização criminosa e já estava na lupa dos investigadores, bastava ter usado o mecanismo de infiltração de agentes da Polícia Federal naquele acampamento, para monitorar, para poder descrever a conduta daquelas pessoas conectadas com outras pessoas integrantes da suposta organização criminosa ou que depois se transformou em associação criminosa. Nada disso foi descrito. E a individualização daquela conduta ali da pessoa, pelo menos que eu analisei no acórdão, e que o que consta no acórdão é que se replicou esse mesmo padrão decisório em muitas outras ocasiões, é que ela se associou em associação criminosa com pessoas desconhecidas. Não se descreveu o nome de mais ninguém. Ou seja, e incitou outras pessoas que também são desconhecidas. Não se sabe o nome de mais ninguém que ela incitou. Ou seja, a conduta criminosa dela foi simplesmente estar no acampamento. Então, eu queria fazer um comentário para, em seguida, lhe endereçar uma pergunta. No caso especificamente aí de 8 de janeiro, do presidente Bolsonaro. A partir de 1999, acabou o foro privilegiado para ex-autoridades. Em 2018, o Supremo reitera que não tem foro privilegiado para ex-autoridades. Posteriormente, é modificada essa interpretação, lá para 2023, se muda essa interpretação e se cria novamente a possibilidade do Supremo Tribunal Federal julgar ex-presidentes. Primeiro ponto, no voto do ministro Fux, ele destacou que isso seria um casuísmo, ou seja, a regra foi mudada depois dos fatos. O Supremo ampliou a sua competência após a ocorrência dos fatos. Segundo ponto, se um ex-presidente passa a ser equiparado a presidente, ele tem que ser julgado pela mesma forma regimental que o presidente, ou seja, pelo plenário. O Supremo não pode interpretar que o ex-presidente é igual ao presidente para que ele possa julgar, mas ao mesmo tempo dizer que ele tem que ser julgado por uma turma e não pelo plenário. É outra questão que se coloca. A questão do 8 de janeiro, muitas pessoas que estavam ali nem se conheciam. A associação criminosa pressupõe que as pessoas se reúnam permanentemente, com estabilidade, e não ocasionalmente. Por que eu estou fazendo todos esses comentários? Porque você pega, por exemplo, a questão do atentado violento ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Só existe isso se houver violência contra a pessoa. Não se registrou violência contra a pessoa. Então, todas essas críticas que se fazem e que se colocam me levam a fazer uma pergunta. Até que ponto as democracias modernas podem passar por cima de regras processuais, de princípios do direito penal, sob o argumento de que vão defender-se de ataques ou de golpes? Até que ponto é possível uma espécie de direito penal do inimigo para lidar com esse tipo de situação? Bom, o primeiro ponto é que eu não conheço os autos do processo e também não li o acórdão que condenou o ex-presidente Bolsonaro. Apenas eu realmente concordo com essa oscilação que pareceu bastante casuística em relação à modificação da prerrogativa de foro, quanto ao julgamento pelo plenário, que me parece um direito fundamental e não pela turma, quanto ao problema do endereçamento ao ministro Alexandre de Moraes e a ausência e a distribuição não ter sido por sorteio, e sim por um endereçamento específico do presidente ao ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso acaba sendo, digamos, um produto de algumas distorções. De um lado, uma distorção, a mudança de posicionamento é uma distorção não jurídica, mas uma distorção do ponto de vista axiológico. De outro, já... Axiológico é distorção de interpretação de valor. De uma mudança que não mostra uma estabilidade de posicionamento da corte. Mostra, digamos, uma postura que não é consentânea
com uma... Mas eu pergunto, não ministro... não é muito compatível, porque justamente ali Bolsonaro estava em atrito já público com a corte. Então a prerrogativa de foro, ela existe para proteção institucional da autoridade. Então isso... Mas a dúvida que eu fico, imagine o seguinte: o senhor é um catedrático, um doutor, um profundo conhecedor do direito. Agora imagine uma pessoa leiga. Ela começa a olhar toda essa bagunça que tem de interpretações e fala, mas espera um pouquinho, esse presidente tem que ser julgado em primeira instância ou tem que ser julgado no Supremo? Mas o que está certo, o que está errado? Ou seja, as pessoas acabam duvidando do funcionamento do sistema quando elas veem o sistema funcionar como uma biruta de aeroporto, não sabe para que lado vai. Isso cria muita instabilidade. E aí eu quero então levar uma segunda questão, que é um tema que começou no estado do Rio Grande do Sul há uns 30 anos, que é a discussão da justiça alternativa e do ativismo judicial. Ou seja, eu lembro de uma decisão, nós até comentávamos uma vez na época com um colega nosso, procurador de justiça, doutor Edilson Bonfim, em que foi decretado um pedido de despejo por uma viúva que não tinha condições de pagar o aluguel. E o juiz deixou de decretar o despejo, em que pese ela estivesse inadimplente, invocando questões humanitárias. O que é certo e o que é errado? Nesse momento ele não está condenando todos os demais locatários a não terem mais o direito de encontrar casas para alugar, porque a regra da locação, a regra de que se você não pagar o seu aluguel, você vai ser despejado, foi quebrada. Essa insegurança jurídica, essa instabilidade, não é também por si só uma ameaça à democracia? Para a democracia se defender, não seria melhor ela se defender usando mecanismos estáveis, o que diz o processo penal, o que diz o direito penal, obedecer às regras que já estão postas? Ou será que essas interpretações casuísticas são necessárias? Não, eu discordo dessas interpretações casuísticas. Eu acho que ela gera... e há estudos que mostram, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal ele tem uma estatística bastante alta de descumprir os seus próprios precedentes. Mas vamos lembrar aqui do caso do ministro Luiz Fux, que é uma pessoa, um ministro, um jurista que eu admiro muito. E, aliás, todos os magistrados do Supremo Tribunal Federal têm meu mais profundo respeito, a começar pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um grande jurista, uma grande figura humana e um magistrado extremamente respeitado. Mas no caso, veja, ao descumprir os precedentes, o caso do ministro Luiz Fux, voltando, apesar dele ter proferido esse voto especificamente no julgamento do Bolsonaro, eu não consegui compreender, sendo o Bolsonaro alvo de absolvição por aqueles fundamentos, inclusive ausência de prerrogativa de foro e descumprimento do juízo natural, como que restaram condenadas duas pessoas ali por prática de golpe de Estado. Então, aqueles outros dois, o Mauro Cid e o outro que foi condenado, quem será que eles queriam colocar no poder? Eles estavam praticando golpe de que forma, se o Bolsonaro não praticou golpe de Estado? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, que no mesmo processo também o ministro Fux condenou outras tantas pessoas e reconheceu a competência do Supremo. Mas isso só mostra e reforça o que você está falando, Fernando Capês, que é justamente essa falta de parâmetros. Nós não sabemos quais são os critérios que se usa hoje para julgar, porque parece que sim, a simples mudança de opinião, a pessoa tem uma nova opinião e muda sem justificar, simplesmente porque ela está mudando, como se trocasse de roupa. Ela pretende trocar de roupa, hoje eu vou botar um novo terno, e não precisa prestar contas a ninguém, nem justificar nada. Exatamente. Agora, veja, por exemplo, a questão da dosimetria penal, que é outra questão que eu queria colocar, que dosimetria penal é a dosagem da pena, explicando para a população, do mínimo e o máximo. Uma pessoa que passou batom numa estátua da justiça pega 14 anos. Outra que estava andando casualmente ali, ainda que tivesse todas as intenções, as piores intenções possíveis, mas intenção por si só não cria um crime. Ela entrou num prédio público e recebe outra pena de 17 anos, e assim por diante. E agora, a gente assiste a possibilidade do Congresso Nacional aprovar uma anistia parcial. Quer dizer, então, agora que o Congresso Nacional reforma a dosagem das penas aplicadas pelo Supremo. Nós não estamos vendo um poder judiciário
muito ativista, muito político e um poder legislativo tendo que fazer a função que seria do judiciário ao reduzir penas excessivas? Me parece também que nós precisamos calibrar melhor a técnica dos próprios poderes. Veja, o legislativo precisa ter uma técnica para calibrar o poder de anistia, não formular o poder de anistia fora das balizas jurídicas, né? O presidente da República tem o seu poder de indulto também para ser usado de modo técnico, e o poder judiciário, o que me parece que às vezes está pouco calibrado no plano inclusive discursivo, porque não é raro nós vermos alguns ministros antecipando o voto, criticando o voto do colega que ele próprio vai julgar depois num recurso contra o voto daquele colega, ou promovendo uma ingerência no plano da política. E então, o que talvez o Brasil tenha essa peculiaridade que em outros países não tem com essa intensidade, é essa ausência de um certo regramento quanto à interferência de um poder sobre o outro, especialmente esse ativismo realmente judicial que tem sido um protagonismo muito intenso da nossa corte, e que talvez devesse haver um recuo para que o poder executivo pudesse ter mais protagonismo, que aliás o poder executivo é o que tem menos protagonismo nisso tudo, porque ele tem uma fatia muito pequena do orçamento para gastar, e o poder legislativo também tem tido um ativismo que não é pequeno nisso, por conta da fatia dos recursos que ele gasta. Então, o que eu vejo é que no Brasil, o menor protagonista ainda é o Poder Executivo. Agora, falando em protagonismo, já caminhando aí para o encerramento do nosso programa, o ministro Luiz Roberto Barroso, que presidiu o Supremo Tribunal Federal, tinha uma postura, eu diria, mais extrovertida, talvez mais heterodoxa. Aparecia dançando, cantando, procurava ter uma postura um pouco mais acessível à população. Por outro lado, ficou conhecido por algumas frases que, se fossem proferidas por um magistrado de instância inferior, talvez eles tivessem disponibilidade. Derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, eleição não se ganha, se toma. E agora vem o ministro Fachin falando um discurso de autocontenção. Qual é o limite em que o magistrado, não estou pedindo para que o senhor traçar o comportamento de um ministro do Supremo, mas qual é o limite que o magistrado deve ter para evitar antecipar suas posições ou se colocar num ponto de vista de defesa da sua caneta, para que a sua decisão não seja tão questionada como uma decisão política e não jurídica? Bom, é óbvio que o magistrado, como qualquer outro agente político, ele tem os limites da sua vida privada que ele pode exercer. Inclusive tem limite de atividades privadas, como o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele exerce com toda a tranquilidade a atividade acadêmica e com toda a legitimidade. Então, essa é uma atividade perfeitamente autorizada pela Constituição. O que deve ter o limite mais claro é justamente a atividade política, a opinião sobre a política, e essa ingerência tem que ser realmente mais calibrada no Brasil. O ministro Gilmar é um grande jurista, um dos maiores do país, não há dúvida, é um grande constitucionalista. Minha pergunta final: o Brasil está polarizado e a pauta de discussão política, de defesa da democracia, toma conta de todos os noticiários. Enquanto isso, o crime organizado fatura 300 bilhões de reais por ano. Nós estamos invertendo nossas prioridades, deixando o crime organizado, o tráfico de drogas crescerem, enquanto perdemos tempo, nos distraímos com essas questões de natureza política? Eu não creio que haja propriamente uma distração, porque até gostaria de registrar aqui, em primeiro lugar, há vários governos no Brasil que têm feito excelente trabalho. Eu registro o governo de São Paulo, por exemplo, que tem adotado iniciativas importantes, e o governo federal também, porque nós temos lá o ministro Lewandowski, temos o Sarrubo, o Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que é um dos cérebros mais privilegiados nessa área e tem feito algumas operações, como recentemente foi um golpe
muito certeiro no PCC e na linha do PCC com o sistema financeiro. Portanto, assim, eu não creio, e é óbvio que tem que avançar muito mais nessa área, mas eu acredito que tem havido iniciativas estratégicas importantes, né? E é complexo olhar isso no cenário brasileiro como um todo por conta das competências dos estados. E lembrando também o excelente trabalho dos GAECos, né? Tem o promotor Lincoln Gaquia, que vive cercado, jurado de morte pelo PCC. O Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público, de maneira geral, tem feito um grande trabalho. O registro da contribuição para o Ministério Público Brasileiro, que é uma instituição também que tem se fortalecido com o tempo e tem se consolidado como uma instituição muito relevante para o Brasil como um todo. E que foi a nossa instituição. E sempre será, de alguma forma, né? É isso. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Foi um prazer. Prazer é meu. Obrigado. Uma honra. Esse foi o Discutindo Direito com o professor e ministro Fábio Medina Osório. Até o próximo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.